Olá! O trabalho de hoje é uma blusinha para verão, um modelo bem simples. Ela é curtinha, mas mesmo assim eu preciso saber quantas carreiras fazer até começar a cava. Por isso, uma amostra. Coloco 40 pontos, enrolo o fio nas agulhas e vamos trabalhar. Essa vai ser com a cartela 6. É uma cartela bem bonita, bem versátil também, com muitas possibilidades de ponto a partir dela. Aqui eu vou trabalhar em duas cores, e cada cor com 2 fios de linha industrial. Selecionou, aperto os 2 tuque ao mesmo tempo e troco a cor a cada 2 carreiras. Vou fazer 50 carreiras nesse trabalho para amostra. Depois é só calcular quantos pontos colocar e eu faço uma blusinha assim de qualquer tamanho. Troco a cor a cada 2 carreiras. O detalhe aqui é que esse ponto precisa de peso para trabalhar, porque ele fica com laçadas por sobre a agulha. Então, já coloco o pente desde o início e um peso. Cinquenta carreiras, remalho. Eu sempre faço 50 carreiras e 40 pontos. Assim, é fácil de calcular a quantia de pontos para a peça que eu vou fazer. Lembrando sempre de deixar a amostra descansando para encolher o que precisa encolher, esticar o que precisa esticar, e também vejo se esse trabalho aqui eu vou usar no avesso ou no direito, porque essa inclusive é uma amostra de ponto que fica muito bonito nos dois lados. Se eu vou usar no avesso, eu preciso cuidar o acabamento, tanto da barra quanto dos acabamentos superiores. Se eu vou usar no direito, não tem problema. Mas olha que bonitinho. Aqui eu ajustei a regulagem para regulagem 6. Antes eu tinha começado em regulagem mais alta e ele ficou muito mole. Então, a amostra também serve para calcular regulagem. Vou remalhar, descansar a peça e medir. Tendo a amostra pronta, deixo ela descansando, sacudo para ela encolher tudo que precisa, para esticar tudo que precisa. E daí meço. Essa deu pouquíssimos centímetros em altura. Com 50 carreiras só deu 7 centímetros. Então, eu sei que eu vou precisar de muitas carreiras para trabalhar até a cava e depois até o decote, no caso de uma blusa. E meço também largura. Com somente 40 pontos, ela rendeu 17 centímetros. Ou seja, esse ponto, ele estica e encolhe. Essa é uma característica desse ponto. Se eu mudar o ponto, vai ser outro tipo de medida também. Por isso, eu sempre sugiro fazer uma amostra. Depois, eu posso fazer duas formas para calcular quantia de pontos e carreiras. Primeira delas, eu posso desenhar a minha blusa, a minha peça, num papel em tamanho normal. Desenho. Digamos que eu tenha uma peça com 120 de largura. Então, eu desenho 120 de largura no papel e tenho 40 de comprimento até a cava, enfim. Eu desenho na medida original num papel e vou colocando essa amostra em cima desse papel e vou marcando. Digamos, aqui foram 40 pontos. Então, eu marco 40 pontos até um tanto, ou 40 até outro, e vou dobrando a quantia
de acordo com a minha amostra. Eu vou colocando a amostra sobre o papel e vou calculando. Pontos fica fácil, carreiras da mesma forma. Coloco desde a base quantas carreiras eu vou precisar fazer para ir até a cava e depois até em cima. Essa é uma forma. A outra seria matematicamente. Se aqui eu tenho 40 pontos, deu 17 centímetros, e eu tenho aqui na peça 120, só que eu não faço uma peça em tubular, eu faço ela parte da frente e parte das costas, então eu divido por 2. 120 por 2 dá 60. Com 40 pontos, deu 17 centímetros. Com 60 centímetros, quantos pontos eu vou colocar? Essa é uma conta matemática que também dá o mesmo resultado de ir colocando o papelzinho, colocando a amostra sobre o papel. 40 vezes 60, divididos por 17. Essa eu vou fazer na calculadora. 40 vezes 60, divididos por 17. E eu tenho 141 pontos que eu vou precisar pôr para dar a medida na minha blusa. Fica fácil fazer ou matematicamente ou colocando sobre o papel. Uma outra forma é bem fácil de achar quantia de pontos e carreiras. Então, qualquer pessoa que está iniciando do tricô do zero consegue fazer uma peça assim. E também com qualquer ponto. Não precisa ser a cartela número 6. Malha lisa, jacar, qualquer ponto. Se o teu trabalho vai ser em malha lisa, a amostra também vai ser em malha lisa. Se o teu trabalho vai ser em jacar, a amostra precisa ser em jacar, no mesmo ponto, no mesmo trabalho que vai ser a peça. Porque precisa-se ver tensão, quer dizer, regulagem, precisa-se ver o resultado dela também. E aqui eu gostei demais desse resultado aqui. É uma pena que ele encolhe bastante, mas estica em largura. Essa amostra depois eu posso aproveitar o fio, então ela não vai ser desperdiçada. Para minha, eu coloco aqui a quantia de pontos que eu preciso para a peça que eu vou fazer agora. Aqui foram 135 pontos. Selecionei 2 por 1, 2 agulhas para cima, uma para baixo, e vou fazer a barra. A regulagem da barra é menor. Então, se eu trabalhei a malha na regulagem 6 e ficou boa, aqui eu diminuo a regulagem para 5. Ou até menos, desde que a máquina trabalhe, para que esse acabamento da barra fique um pouquinho mais apertado. Vou fazer 14 carreiras na regulagem 5. Faço uma carreira na regulagem 10. Volto para a regulagem 5 e faço mais 14 carreiras. Na verdade, 15. Eu vou chegar até 30 carreiras e fechar a barrinha. Assim, eu tenho uma marcação aqui na metade e ela fica mais achatada. Fica muito bom. Faço até 30 carreiras e fecho a barra. Essa eu estou fazendo em barra dupla. A blusa vai ser feita somente na máquina. Poderia começar, se tivesse interesse, na frontura, fazer uma barrinha da altura que quiser e passar os pontos para a máquina. Como eu vou fechar a barra, pego a carreira do início e preencho a agulha que está vaga e uma dessas que está com trabalho.
Ajusto a regulagem para 6. Venho com o carro para a esquerda, já ligo o cassê, ajusto na carreira número 1 a cartela. E o carro seleciona. Já troco a linha e começo o trabalho. Pelas minhas medidas, eu vou chegar até 150 carreiras. É uma blusa que chega na altura um pouquinho para cima da cintura. Então, ela é uma blusa curta, mas cada um faz o comprimento que a sua medida deu. Preciso colocar pente e um peso pequeno. Eu vou usar o pente de 100 pontos e 2 pesos na lateral. Aperto os 2 tuques ao mesmo tempo e troco a cor. Aqui eu estou fazendo em 2 cores, mas não fiz ainda a amostra em várias cores. Também ficaria bonito se colocassem 3, 4 cores. A cada 2 carreiras ficaria bem delicado e bem bonito. Não posso esquecer do peso. E a facilidade da amostra é que agora é só tecer até 150 carreiras, que é a medida que eu tenho. Em 150 carreiras, chego na cava. A parte da frente é mais cavada do que as costas. Então, para as costas, eu vou remalhar na lateral 7 agulhas. Na frente, bem mais, para não ficar incomodando embaixo do braço. Aqui eu posso remalhar com o remalhador ou indo com o transportador. Eu tenho 2 cores, então eu remalho um ponto com o branco, um ponto com o rosa, para que os 2 fios fiquem andando aqui na lateral junto e não sobre, para não incomodar no acabamento também. Nesse lado de cá, no outro lado, quando eu levar o fio, vai ser apenas numa cor. Essa eu vou fazer a parte da frente. Depois as costas faço com 7 agulhas apenas. O dobro da parte das costas. Dispenso essas e vou para o outro lado. Já desmarco as carreiras, porque na frente desmarco as carreiras, remalho 14 pontos
e começamos a cava. A cava vai ser arredondada a partir daqui, com diminuições de 1 ponto, sempre para dentro, na segunda agulha. Porque a primeira eu vou usar para fazer o acabamento, para grudar o acabamento. Então, levo 1 ponto, sobreponho, e 1 ponto fica de margem para o acabamento, de um lado e do outro. A parte das costas, eu vou fazer mais comprido, mais carreiras do que a frente. A frente vamos fazer cerca de 30 carreiras, eu já chego numa altura boa. Ela não fica com um decote muito grande e nem lá em cima, perto do queixo. Mas a altura é de acordo com o modelo que se queira. Inclusive, esse modelo aqui, com esse ponto, ao invés dessas tirinhas que vão ser o acabamento, poderia ser uma tira mais larga, colocando ela depois, fazendo mais larga. Inclusive, para quem tenha um modelo que precisa encobrir a alça do sutiã, essa largura estreitinha aqui ficaria quase indecente. Então, uma tira mais larga, um acabamento que acompanhe mais largo, seria o ideal para quem usa sutiã com alça larga. E também ele sustenta mais do que uma tirinha mais estreita como essa. Mas como é modelo, como é pedido, então eu vou fazer ela estreita. Chego em 30 carreiras e acabamento em cima. Sempre contando carreiras aqui e trocando a cor. Fazendo diminuições nos dois lados de 1 ponto. Cheguei em 32 carreiras, paro o trabalho, agora faço já o acabamento. Então, desligo o tuque, passo para o H, que é o suspenso, e aperto o primeiro parte. Desligo a cartela, chamo todas as agulhas para cima, menos 6 agulhas aqui no lado direito. Então, eu tenho 6 pontos que vão trabalhar começando o acabamento. Vou para a esquerda, diminuo 1 ponto. Venho para a direita, o carro não trabalhou, o fio fica por sobre as agulhas. Baixo 1 ponto, vou para a esquerda. Diminuo 1 ponto. Venho para a direita, baixo 1 ponto. Na esquerda, diminuo
na direita baixo o ponto. E o fio fica sobre as agulhas, ele não tece. Assim já temos um acabamento bem estreitinho em cima. Poderia ser canelado assim 2 por 1, como foi feito aqui embaixo, mais larga, mais estreita. Enfim, aqui eu dei apenas uma sugestão de acabamento. Agora faço a parte das costas, que eu tinha feito primeiro a frente, cavada assim. As costas eu vou diminuir 10 pontos apenas de cada lado e 7 de início remalhados. Assim as costas ficam um pouquinho mais fechadas. Mas poderia ser inclusive feito da mesma forma que essa, com mais carreiras ou menos carreiras. Assim vai variando o modelo de acordo com aquilo que você queira. Para o acabamento, começo com 3 agulhas. Aumento uma de cada lado. Aperto o primeiro parte. Ele tece da direita para a esquerda a carreira. Quando eu volto, ele não tece mais. Ele deixa o fio. Ergo mais um ponto de cada lado. E ergo mais um ponto de cada lado. Fiquei com 9 agulhas. Agora vou contar carreiras, porque a outra alça vai ter que ter o mesmo tamanho. Esse fio que passa por trás das agulhas aqui, ele vai fechando o acabamento. Poderiam ser até mais pontos do que 9. Poderia ser menos também, de acordo com aquilo que você queira de largura desse acabamento, dessa alça. Teço entre 35 a 40 centímetros. (180 carreiras). Já costurei a frente com as costas para ter a cava inteira para colocar o acabamento já na continuação. Então, fiz a tirinha com a medida que eu queria, ou 35, 40, 45 centímetros de comprimento. Agora pego a parte da frente ou as costas, transportador de 1, bem na pontinha aqui eu vou achar um ponto e colocar na agulha do meio. Sempre eu coloco números ímpares aqui de agulhas. Então, para mim, tenho 9. Coloco na agulha bem do meio. 2 carreiras. Vou achando o ponto
e colocando para a agulha do meio. Cuidando para não esticar demais, nem deixar muito encolhido. Como essa alça vira, fecha, ela preenche o lado avesso e ela preenche o lado direito. Só termino com esse fiozinho aqui para ele não aparecer. E eu tenho um acabamento bem limpo, bem rápido de fazer também, mas é apenas uma sugestão, poderia ser qualquer outro tipo de acabamento aqui. Terminei a cava, agora zero o marcador e faço a mesma quantia de carreiras que eu fiz no início. Para mim foram 180 carreiras. Termino daí com 3 pontos também. Aqui eu aumentei e nessa parte eu vou diminuir um ponto de cada lado quando eu chegar em 180 carreiras para terminar com menos pontos e facilita o amarrado. É um acabamento que fecha e fica firme. Poderiam ser mais agulhas ou menos agulhas, e também dependendo da quantia de fios. Aqui eu, com 2 fios de linha industrial 2,30, é uma linha mais fininha, essa largura ficou perfeita. E aqui o nosso acabamento estreitinho com 9 agulhas. Ele encobre o lado direito e o lado avesso do trabalho. E fica muito bom. É uma sugestão, poderia ser outra. Inclusive, essa aqui de cima poderia ser o mesmo estilo feito lá, ou uma barra dupla. Mas isso são apenas sugestões. A cartela que foi usada é a cartela que acompanha a máquina, número 6D. É uma cartela simples que tem variações de ponto. Você pode fazer vários pontos. Inclusive, eu vou fazer um vídeo usando essa cartela aqui em outros modelos de ponto. É muito boa. Uma cartela que é versátil assim, é muito bom você ter. Quer copiar? Dá um pausa no vídeo e copia. Ela é repetitiva. Ok? Esse trabalho foi feito a partir de uma amostra. Eu sempre sugiro fazer amostras porque é uma forma fácil, rápida, principalmente para quem ainda não tem uma noção de quantia de carreiras, quantia de pontos. É bom fazer uma amostra para calcular e não ter problemas de fazer uma peça, desmanchar, fazer e desmanchar, porque não deu o comprimento, não deu a largura. Esse ponto em especial, ele cede bem, então cada ponto tem a sua característica. Agora, uma dúvida também que pode acontecer é: posso fazer a frente nesse ponto e as costas lisa, somente numa cor? A resposta é: pode, só que você vai ter que calcular quantos pontos colocar nas costas. Porque a malha lisa, ela tem ela trabalha de uma forma, ela encolhe de uma forma, ela não encolhe igual a esse ponto aqui. Então, sempre que for fazer costas lisas e o restante do trabalho trabalhado, faz uma amostra da malha lisa, calcula quantos pontos pôr nas costas. Faz uma amostra do trabalhado, quantos pontos colocar na frente. As carreiras, a quantia de carreiras é a mesma, só que o rendimento em centímetros é diferente. Por isso,
amostra. Certo? Nossa peça, então, para hoje é uma blusinha para verão, que, aliás, é um modelo fácil para fazer apenas na máquina, ou se tiver a frontura, quiser variar também com a barra em frontura, acabamento em frontura, isso são variações, são detalhes. Mas é uma peça fácil de fazer mesmo para iniciantes. Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!